Oi, 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 e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã, e também com toda a sua família. Passando aqui para dizer a vocês que, nesse momento, eu passo a ministrar a aula através de vídeo para os irmãos que não puderam estar presentes na aula passada e também aos irmãos que fazem o curso no estilo online, né? Esta aula para eles, né, direcionada para eles, vai servir também para aqueles que assistiram presencialmente lá no Instituto ECOA, né, como uma forma de recapitulação, de revisão da matéria. E o assunto maravilhoso que lá rolou no Instituto ECOA, né, o curso de Teologia Básica, esse curso que é ofertado pelo Instituto Paula Carneiro, cuja presidência é da missionária Paula Carneiro, né? E do nosso querido pastor Gentil. Um abraço para esse casal maravilhoso. Que Deus continue abençoando a missão de vocês. Essa missão forte, sincera, né? Ardilosa, né? Cheia de desafios, que é preparar missionários para a obra do Senhor. Mas deixamos de bababá e vamos ao que interessa, né? O que nos interessa hoje é que eu trago aqui à tona o assunto que rolou lá no Instituto ECOA na última aula. Qual foi o assunto? A origem da Bíblia. A origem da Bíblia tem tudo a ver com o nosso curso, tudo a ver com nossa formação teológica, porque afinal, a nossa teologia, a teologia em si, ela mexe com a fonte principal, que é a Bíblia. Não é? Nós vimos naquelas aulas anteriores que não se faz teologia sem Bíblia. Também vimos que a Bíblia existe sem a teologia, mas a teologia não existe sem a Bíblia. Não pode existir sem a Bíblia. Toda teologia que é feita independente da Bíblia, essa teologia, ela não é teologia, ela é outra coisa qualquer, mas teologia não é. Ou seja, é a teologia que é dependente da Bíblia, não é a Bíblia que é dependente da teologia. Só queria recordar isso para vocês. Eu falei naquelas primeiras aulas, né? Tá lembrado? Ok. Então, o fato é que, como teólogos, o nosso curso de teologia mexe com a base, mexe com a fonte principal, que é as Sagradas Escrituras. Só que, meu irmão e minha irmã, a Bíblia, ela não nasceu de alguma coisa qualquer. Ela não nasceu do nada. A Bíblia, como tudo na vida, tudo no universo, tem uma origem, com exceção de Deus, que somente Deus é eterno. Mas a Bíblia, enquanto palavra de Deus, também é eterna, entende? E ela nasceu, ela foi inspirada 100% pelo Espírito Santo. A revelação contida na palavra de Deus, no que diz respeito ao cumprimento da profecia, cumprimento da lei, a lei e os profetas, a lei testemunhada, representada na pessoa de Moisés, e os profetas, né, representados nas profecias do Antigo Testamento, referente a Jesus Cristo, elas se cumpriram no próprio evento chamado Jesus Cristo. O verbo, no princípio, aliás, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A concretização, a realização de todas as promessas, de toda a revelação nas Escrituras se concretizou em Jesus Cristo. Ok? Então, meus irmãos, a Bíblia ela tem uma origem divina. Ela é 100% inspirada por Deus, especificamente pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ela é também 100%, ela foi 100% escrita pelos homens, redigida pelos homens, na caligrafia dos homens. É claro que o Antigo Testamento foi escrito, não é? Foi escrito em hebraico e partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, né? Grego popular. Fato é que, seja da língua do Antigo Testamento hebraico ou aramaico, seja do Novo Testamento o grego, né? Não importa em que língua Deus tem falado. O que importa é que Deus falou aos homens, falou dizendo, falou concretizando na pessoa de Jesus de Nazaré, onde a história se divide antes e depois de Cristo. Não é? Então, meus irmãos,
para provar que a Bíblia é de origem divina, você pode abrir as suas escrituras, a sua palavra, a sua Bíblia, né? E aí está escrito em 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, versos de 20 a 22, está escrito o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, movidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Aqui está a origem da Bíblia. A origem da Bíblia está em Deus, porque em Deus está a palavra que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Então, esta palavra que habitou entre nós, Jesus Cristo, cumprimento das Escrituras, ela é de origem humana, não. Ela é de origem espiritual. Ela é de origem de Deus. Ela vem divinamente, concretizada em Jesus Cristo. Ela é de origem divina. É preciso a gente acreditar nisso. Tem pessoas que estão querendo se desfazer da Bíblia. Tem pessoas que estão querendo dizer que a Bíblia é um livro humano. Nananina, não. Não é assim. A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro de origem humana. Ela é de origem divina. Logicamente, escrita pelos homens. Logicamente, na caligrafia humana, tecnicamente falando. Mas ela é de origem divina. Ela é inspirada por Deus. Portanto, qualquer doutrina, qualquer teoria, qualquer fala, qualquer discurso teológico, entre aspas, que venha a querer desfazer da palavra de Deus, querer tirar a palavra de Deus de tempo, esqueça, isole essa teologia. Essa teologia é, no mínimo, uma apostasia. Porque toda a nossa teologia, toda a nossa fé, toda a nossa forma de crer e praticar as Escrituras, ela vem baseada na própria Escritura, que é de origem divina. Nós acreditamos em uma coisa sólida. Nós não acreditamos em teorias. A Bíblia não é uma teoria. A Bíblia não é uma teoria. Repetindo novamente, a Bíblia não é uma teoria, ela é uma realidade. Por quê? Porque a palavra de Deus é real, é verdadeira. Por quê? Porque o próprio Deus é real. Negar a palavra de Deus é, por tabela, negar a existência de Deus, já que foi ele que inspirou, através do Espírito Santo, as Escrituras Sagradas. Ok? Então, meus irmãos, vamos ater-se à questão da divisão da Bíblia. A divisão da Bíblia. Veja bem, as igrejas protestantes, igrejas evangélicas, elas seguem o cânon judaico. O que seria cânon? Cânon é uma lista de livros, que a palavra cânon vem de cané, né, no grego, que é vara de medir, né? Então, para o povo antigo, esta cânon se transformou numa lista de livros que os judeus consideraram, estou falando do Antigo Testamento, consideraram como inspirados por Deus. Os critérios que os judeus usaram para admitir os 39 livros do Antigo Testamento como divinamente inspirados por Deus, um deles foi que aqueles livros tivessem sido redigidos, tivessem sido escritos nas redondezas de Israel, dentro de Israel, não fora de Israel. E esses livros, obrigatoriamente, tinham que estarem escritos em hebraico, partes em aramaico. Isso foi um dos critérios que os judeus tomaram para considerarem os 39 livros do Antigo Testamento como inspirados por Deus. O Novo Testamento, os cristãos fecharam em 27 livros. Né? 27 livros. E aí você me pergunta, mas Antônio, então a Bíblia toda tem quantos livros? A Bíblia ao todo tem 66 livros. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós, evangélicos, seguimos o cânon judeu no que diz respeito ao Antigo Testamento. Né? E, como evangélico, também seguimos o cânon do Novo Testamento, que é 27 livros.
Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, naquele tempo que a reforma papocou de vez, né, a Igreja Romana considerava outros livros fora do cano dos judeus como sendo inspirados. Por isso que você vai pegar o cano, a lista de livros do Antigo Testamento da Igreja Católica, e vai ver lá que tem, eles consideram, a numeração oficial deles é 45 livros ou 46 do Antigo Testamento, né? Acrescentaram 7 livros, né? Acrescentaram 7 livros. E 27 livros do Novo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, os 27 livros bate com o nosso cano. Mas, quanto ao Antigo Testamento, a lista de livros, a numeração que eles adotaram, 45 livros, não bate com o nosso cano e nem com o cano judeu. Entendeu? Então, para os católicos, a Bíblia tem 72 livros ou 73. Para a Igreja Ortodoxa, tem até mais do que 73. Não vou entrar no mérito da questão. Mas o fato que você vai pegar Bíblias por aí, Bíblia católica, que tem 72 livros, enquanto a maioria das nossas Bíblias são 66 livros. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O nosso cano é verdadeiro, o nosso cano é o real. É o que nós devemos seguir, certo? E isso deu uma maior confusão na época, porque houve até o Concílio de Trento, que foi o concílio que a Igreja Católica fez, levantou dentro da igreja deles lá, para poder combater a reforma protestante. Porque na altura daquele campeonato, vamos dizer assim, a reforma protestante, as ideias da reforma protestante já tinham tomado conta da Europa, não é? Já tinha papocado, já tinha abalado as estruturas hierárquicas em Roma. E isso não era bom para Roma, entendeu? As escrituras já estavam sendo traduzidas, né? Nós sabemos que anterior a Lutero teve John Wycliffe e teve John Huss, que tentaram escrever, defenderam a escritura, defenderam a tradução da Bíblia na língua pátria, na língua vernácula, na língua de cada país. Eles foram mortos. John Huss foi queimado vivo na fogueira. John Wycliffe morreu. Desenterraram o cara, queimaram até os ossos. O ódio era tão grande, porque naquele tempo a Igreja Católica não permitia que uma pessoa como eu e você tivesse acesso à leitura da Bíblia. Por quê? Ora, nós sabemos. Não é? Nós sabemos por quê. Porque ali a Bíblia iria abrir os horizontes, iria abrir a nossa consciência, iria esclarecer a nossa fé, ia tornar a nossa fé uma fé esclarecida, uma fé madura, uma fé que tem consistência, uma fé que não estaria preso a crendices, que é o que existia muito na época da Idade Média, na igreja medieval, na igreja romana. Né? Por exemplo, a doutrina do purgatório, adoração à imagem de santos, né? E muitas outras coisas. Infabilidade papal, né? O culto a Maria, essas coisas todas aí, essas doutrinas, né? Essas heresias provenientes do cristianismo sincrético, né? Que houve um sincretismo das doutrinas pagãs dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica que surgiu era a Igreja de Roma, a Igreja de Roma, uma das igrejas primitivas, mas que foi controlada pelo Império através do imperador Constantino. Essa igreja se desvia, torna-se igreja oficial, religião oficial do Estado, religião oficial do Império Romano, e aí já viu a desonzeira, a desgraça, a miséria que aconteceu no cristianismo. Foi preciso Deus suscitar um homem, não é? Um profeta na Idade Média chamado Martinho Lutero, que se levantou contra as heresias da Igreja Católica, contra os falsos ensinamentos e traduziu a Bíblia para o alemão, e graças à coragem e graças a essa ação profética de Martinho Lutero, hoje nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Né? Mas para chegar até isso, muitos cristãos morreram tentando empreender uma reforma religiosa, uma reforma cristã, uma reforma doutrinária dentro da Igreja Católica, e foram sufocados
pela Santa Inquisição e outras formas de torturas. Mas deixemos o passado para lá e voltemos ao nosso assunto aqui na atualidade. Fato é que nós seguimos o seguinte cano, 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e partes em aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego, né? Em grego koiné. Nós temos no Antigo Testamento a seguinte configuração. Nós temos o Pentateuco, né? Que nós vamos falar mais adiante, né? Na outra aula. Né? Nós temos os livros históricos, né? Nós temos os livros dos profetas maiores e temos os livros dos profetas menores. Né? E partindo para o Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos. 3 desses evangelhos são sinóticos, porque todos 3 narram episódios, né? Ações de Jesus Cristo, que você pode encontrar tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Lucas. Né? Só João é um pouco diferente. É um evangelho mais teológico, que fala mais da natureza divina e humana de Jesus Cristo. Mais para uma cristologia mais aguçada, contida no Evangelho de João, o 4º Evangelho. Alguns falam que o primeiro evangelho a ser escrito teria sido o Evangelho de Marcos. Já outras pessoas dizem que não. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Mateus. Né? Segundo alguns teorias, que o Evangelho de Mateus, que todos os 4 evangelhos foram escritos em grego, né? Em grego koiné, que o Evangelho de Mateus, anterior à versão grega, havia uma versão hebraica, mas que essa versão hebraica se perdeu. O próprio Mateus teria traduzido do hebraico para o grego. Né? E o fato é que nós encontramos algumas coisinhas no Evangelho de Mateus que não estão no Evangelho de Marcos e não no Evangelho de Lucas. Né? Quais são? Por exemplo, naquele episódio do endemoniado de Gadara, ou Gergeseno, né? Aquela tempestade, os endemoniados que saíram do sepulcro. Em Mateus, ele coloca 2 endemoniados. Em Marcos e em Lucas, só coloca apenas um endemoniado. Né? Onde está a verdade? Né? Na verdade, segundo alguns exegetas, segundo alguns teólogos, segundo alguns hermeneutas, segundo alguns biblistas, né? Os copistas, porque nós não temos mais os originais de Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João. Nós temos cópias das cópias das cópias das cópias do que foi um dia os originais. Muitos originais se perderam. Nós temos cópias e cópias. E nessas cópias, de uma cópia para outra, houve erro de grafia, houve erro de cópias. Veja bem, erros e cópias. A Bíblia não erra, não existe erro nas Sagradas Escrituras. Veja bem, a Bíblia é a verdade. A Bíblia não erra, não existe nenhum erro na Bíblia em termos de revelação, em termos de inspiração. Mas a Bíblia tem sim erros de grafia, erros de copista. Não é? Porque de uma cópia para outra não foram os autores, os escritores originais que erraram, foram os copistas. Ao copiar uma passagem bíblica, uma cópia de uma passagem bíblica para outra cópia, eles acabaram se atrapalhando, não é? Acrescentaram alguma coisa, acrescentaram alguma vírgula, alguma letra a mais, ou no caso aqui de Mateus, ao invés de colocar um endemoniado, colocaram 2. Lá também tem um episódio do cego. O cego de Jericó, eles colocaram 2 cegos, no caso, Mateus, né? Os copistas de Mateus colocaram 2 cegos, quando na verdade Lucas e Marcos apresentam apenas um cego. Os evangelhos estão mentindo? Não, estão mentindo não. Foi apenas erro de cópia. Eles erraram, não porque quiseram errar. Erros acidentais, erro de grafia. É muito comum, por exemplo, quem aqui foi alfabetizado sabe que quando a pessoa está aprendendo a ler, as professoras de alfabetização, do 2º ano, por exemplo, né,
pegava um livro, né, um livro de leitura, e mandava o aluno copie a lição tal, 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 tal. E a gente copiava aquela lição. Depois a gente pegava o caderno e apresentava para a nossa professora. E a nossa professora ia conferir com o livro. Olha, você errou aqui, você acrescentou uma letra, isso aqui não é um A, é um B, isso aqui não é um O, é um S. Então, mandava a gente corrigir a cópia. A gente refazia aquela cópia de novo para ser fiel ao texto original, para ser fiel ao texto da lição. Assim houve com os copistas. Só que lá nos copistas não tinha professora, não tinha alguém que orientasse eles e chegasse, olha, essa cópia aqui está errada, o certo é isso aqui. Eu sei que as cópias chegaram até nós, né? Mas o assunto em si, a mensagem em si, ela não foi alterada. Porque não importa se lá em Marcos tem 2 endemoniados ou 2 cegos, e nos outros evangelhos tem apenas um endemoniado e apenas um cego. O importante para nós é crer que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo tem poder sobre os demônios, que Jesus Cristo liberta o ser humano de toda e qualquer ação maligna. O importante é isso. A gente não pode ficar preso a pequenas coisinhas. Eu estou apenas informando, porque ainda muita gente aí usando esse fato para dizer que a Bíblia existe erro na Bíblia. Não, a Bíblia não existe erro. Em termos de inspiração, em termos de mensagem salvífica, de doutrina da revelação, que é Jesus Cristo, a Bíblia não erra. Em termos das doutrinas contidas na Bíblia, a Bíblia não erra. Ela está 100% certa. Existe erro na Bíblia fora do copista? Sim, existe. Em mim, em você. Quando a gente se depara com a Bíblia, quando a gente vê a nossa vida em relação ao que a Bíblia ensina, a gente vê que o errado é a gente. E que a gente tem que deixar a palavra de Deus transformar o nosso coração. E aí que o Espírito Santo entra, que nos convence que nós precisamos deixar a nossa vida de pecado, né, para viver uma vida de santidade. Entenderam o recado? Entenderam o mistério? Muito bem, irmãos. E seguindo adiante, os 4 evangelhos, né? Nós temos 4 evangelhos, né? João é um evangelho diferente, porque fala, mostra, revela que Jesus Cristo é aquele mesmo Deus, é o próprio Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente, no capítulo 3 de Êxodo, né? Onde ele diz, Moisés, né, tira a sandália dos teus pés, porque onde o lugar onde tu estás é santo. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Aí Moisés lá pelas tantas pergunta, quando o povo perguntar quem é você, quem devo dizer? Aí Javé se revela. Javé, eu sou. Ele diz, diga ao povo de Israel que eu sou, me enviou a vós. Eu sou. E Jesus Cristo lá em João, não é? Quando vai debater com os fariseus, ele vai dizer, ergomi, em grego, eu sou. Né? Identificação. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés é o próprio Deus que se encarnou e se revelou aos judeus ao dizer, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas minhas ovelhas, pelas suas ovelhas. Todos aqueles que vieram depois de mim são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor. Assim diz Jesus. Não é? Então, o Evangelho de João tem essa peculiaridade, tem essa particularidade, tem essa coisa específica. Ele veio para provar que Jesus Cristo é Deus. Todos os evangelhos provam que Jesus Cristo é Deus, mas João tem algo especial, né? Muito especial. Né? Muito bem, passado isso, nós vamos entrar agora em Atos Apóstolos, um livro histórico que faz parte da lista dos 27 livros do cânon do Novo Testamento, onde narra toda a vida da igreja, desde a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, né? Toda a expansão da igreja, né? Todo aquele fervor missionário que o Espírito Santo suscitou na igreja ao descer poderosamente
batizou todo aquele povo que estava no cenáculo, foram batizados pelo Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou e começou a fazer a primeira pregação. E naquela pregação foram mais de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas que se converteram ao Evangelho. E lá no decorrer da história, os apóstolos foram pregando, né? Tivemos a morte do diácono Estevão, que foi apedrejado. Tivemos o relato da conversão de Paulo, maior perseguidor da igreja primitiva, dos cristãos, e ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre ele e tornou-se o apóstolo que expandiu a igreja, que levou o anúncio da igreja aos gentios, porque anteriormente o evangelho começou a ser pregado pelos judeus. Os judeus rejeitaram e Paulo foi para os gentios, foram para as nações e anunciou o evangelho. E por onde ele passou, fundou comunidades, fundou igrejas, criou igrejas, estabeleceu igrejas, ordenou presbíteros, ordenou pastores, ordenou diáconos, e a igreja se expandiu. A igreja cresceu no apostolado de Pedro e Paulo e todos os apóstolos. E depois disso, o próprio apóstolo Paulo escreveu 14 epístolas. São chamadas as epístolas paulinas, cartas pastorais. Por onde Paulo passou, fundou a igreja, quando ele estava preso, ele mandou cartas para exortar os irmãos, para orientar os irmãos pastoralmente. Nós temos carta dirigida a Timóteo, que foi ordenado por Paulo, que foi filho, foi gerado no apostolado de Paulo, na pregação apostólica de Paulo. Depois dessas 14 epístolas paulinas, vem 7 epístolas católicas, ou seja, cartas apostólicas que foram direcionadas às outras igrejas instantes. Nós temos cartas de Pedro, nós temos carta de Tiago, uma carta de Tiago, nós temos 3 cartas de João, enfim, 7 epístolas católicas. E nós temos um livro profético chamado Livro da Revelação, Apocalipse em grego, onde João, na ilha de Patmos, recebeu uma revelação especial do Espírito Santo. O próprio Deus, o próprio Cristo revela a João, desvendando os mistérios, anunciando os mistérios que iriam ocorrer e que ocorreram naquela época. Parte dele, a perseguição aos cristãos. César Nero, que era a besta, o número da besta dirigido para César. A primeira besta, a segunda besta. A primeira besta, César Nero, a segunda besta, o Império Romano. E aí, minha gente, nós sabemos que João foi exilado na ilha de Patmos. Segundo alguns, morreu com a idade de 100 anos. 100 anos. O fato é que o Apocalipse tem muita coisa que já aconteceu e que vai acontecer ainda. Enfim, aí está toda a Bíblia, toda a origem da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E o que a gente deve fazer a partir desse momento? Fazer sempre a leitura das Sagradas Escrituras. Antônio, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Vamos ler de novo. Porque todos os dias a palavra de Deus está nos ensinando algo novo. Porque a palavra de Deus, ela não é estática. Deus não é estático. Sempre há algo novo. O Espírito Santo tem a nos revelar nas Sagradas Escrituras. E a palavra de Deus, ela tem que ser bem remanejada, ela tem que ser bem manejada. Ela é uma arma, ela é uma espada de 2 gumes. Mas para eu usar uma espada de 2 gumes, eu tenho que treinar. Eu tenho que ter contato, ter intimidade com a palavra de Deus. A gente que é missionário, que é pastor, que é presbítero, que é diácono, é missionário, é professor de escola bíblica dominical, a gente tem que ter intimidade com a palavra, minha gente. Porque, minha gente, se a gente não tiver intimidade com a palavra, a gente não vai saber desenvolver o nosso trabalho missionário. A gente não vai saber desenvolver os nossos sermões, os nossos cultos de doutrina, os nossos evangelismos de rua, nosso discipulado, a nossa escola dominical. Tudo isso mexe com a palavra de Deus. É
triste a gente presenciar pessoas pegarem, né, um versículo da Bíblia e querer fazer uma doutrina. Não existe. Por quê? Porque não tem intimidade com a palavra. E para ter intimidade com a palavra, é preciso ter antes uma intimidade espiritual com Deus, através da oração. Antes de fazer uma leitura com a palavra de Deus, a gente tem que ter oração, fazer aquela oração. Senhor, ó Espírito Santo de Deus, ilumina o meu coração, dá sabedoria, abre a minha mente, abre o meu coração espiritual, a minha visão espiritual, para que eu possa entender, para que eu possa compreender a mensagem salvífica contida nas Escrituras. E não só compreender, entender, mas também viver no dia após dia. Porque, minha gente, quando nas nossas igrejas, nos nossos cultos, entra toda espécie de pessoa. Sim ou não? Sim. Muita gente entra ali, tem experiência com Deus, mas muita gente que entra ali não tem experiência com Deus. Mas sabe, mesmo eles não tendo experiência com Deus, eles sacam quando a pessoa não tem intimidade da palavra, não tem intimidade com Deus, não conhece as Escrituras, quando a pessoa está forçando a barra, está manipulando as Escrituras para ensinar doutrinas humanas. As pessoas, às vezes, têm preguiça de ler a palavra, sofre de uma preguicite espiritual tremenda. E aí sobe no púlpito para pegar a palavra de Deus, sem ter intimidade, sem ter preparado o sermão. Aí diz, pega uma passagem bíblica, joga no ar. Ah, eu vou. O Espírito Santo me disse isso. O Espírito Santo muitas vezes nem falou com ele, sabe por quê? Porque nem sequer entrou em oração para saber qual é a mensagem que Deus queria que ele dissesse. Ele nem perdeu tempo, entre aspas, ganhou tempo. Ele gastou o tempo dele para poder ter contato com as Escrituras. Nem sequer fez uma interpretação direita, não fez uma exegese. Aí pega uma passagem bíblica, é isso aqui meu que eu tenho. Aí joga no ar e diz que foi o Espírito Santo. Isso chama-se irresponsabilidade. Aí o irmãozinho, pela primeira vez que vem, recebe uma mensagem que não foi orada, que não foi examinada, que não veio do Espírito Santo, que não veio das Escrituras. Aí a pessoa começa a captar coisas, bobagens, mentiras. E tanta gente, às vezes, se desvia da igreja. Não sabe por que é. Começa, muitas vezes, os sermões mal elaborados, distantes do Espírito Santo. A pessoa, às vezes, não conhece nem a estrutura do livro que está usando para pregar, mas diz que foi o Espírito Santo. A gente tem que ter maturidade, gente. A igreja hoje brasileira, os pregadores brasileiros, né, tem que ter muita responsabilidade na hora de preparar um sermão. Para que público vai pregar? Porque está aí a palavra de Deus. A palavra de Deus é de origem humana. A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Então, meus irmãos, assim como a palavra de Deus foi inspirada por Deus, nós temos que nos colocar diante do Espírito Santo e pedir: Senhor, vós que inspirastes a Bíblia, inspire a mensagem, ilumine o meu coração, para que a minha pregação, para que a minha língua anuncie verdades que estejam de acordo, palavras que estejam de acordo com a Bíblia, e não palavras que venham contradizer a Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. O pregador sim se contradiz. Quando alguém diz que é algo que veio da parte de Deus, quando não tem respaldo nas Escrituras, ele está mentindo. E ainda está caluniando o Espírito Santo, porque está querendo colocar palavras na boca do Espírito Santo que o Espírito Santo não disse. Porque se um profeta anuncia coisas que o Espírito Santo não falou através dele, em mistério, imagine também o profeta que fala através da pregação no púlpito coisas que o Espírito Santo não mandou falar. E o povo, meu gente, não é bobo. O povo presencia, o povo percebe quando algo vem de Deus ou não vem de Deus. Ele só não tem aquela intimidade que nós temos, mas ele sabe lá no fundo que alguém está mentindo. E eu garanto a você que não é a palavra de Deus. Eu garanto a você que não é o Espírito Santo de Deus. Mas talvez seja um irresponsável ou a irresponsável que acha que sabe da palavra de Deus,
que não gasta sequer uma hora no Espírito Santo para orar, e uma hora para ler as Escrituras, para preparar o sermão. E acha que já sabe de tudo, o sabichão. Acha que não precisa do Espírito Santo para falar sobre Deus, para falar, para anunciar a verdade, para pregar no púlpito. Ora, ninguém melhor do que o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ninguém melhor do que o Espírito Santo para inspirar o teu sermão, o meu sermão. Nós temos que ter humildade para reconhecer que a palavra de Deus é obra do Espírito Santo, foi inspirada do Espírito Santo, e que a minha pregação também tem que ser obra do Espírito Santo. Eu apenas sou um mero, miserável instrumento na boca de Deus, na palavra de Deus. A boca é minha, mas quem tem que falar é o Espírito Santo. E nós temos que dar vazão, temos que dar lugar ao Espírito Santo, para que ele fale através da nossa boca, através dos nossos sermões. Mas sermões que tenham respaldo bíblico. Mas sermões que não entrem em contradição com a Bíblia. Mas sermões que não venham falar do meu achismo, da minha axiologia, mas sim da palavra de Deus, da mensagem, da revelação que está contida nas Santas Escrituras, que foi 100% inspirada por Deus. Embora 100% escrita pelos homens, mas é 100% divinamente inspirada por Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, responsabilidade com o nosso público, com as nossas ovelhas. Nós temos que preparar um santo alimento. Aliás, o alimento está lá, é a palavra de Deus. Mas agora, teologicamente, eu tenho que preparar este alimento para passar este alimento para as pessoas. Mas até a maneira como a gente tem que passar esse alimento para as pessoas, que é a palavra de Deus para as pessoas se alimentarem, deve ser também inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Viu, meu irmão e minha irmã? Então, não entenda isso como carão, mas sim como um alerta para mim e para você, que somos homens e mulheres de Deus, que temos a responsabilidade de passar no púlpito somente aquilo que o Senhor nos autorizar, somente aquilo que tem respaldo bíblico, somente aquilo que tem clareza bíblica. E com isso, nós devemos sempre contar com a ação poderosa, santa, do Espírito Santo de Deus. Então, nunca é demais dobrarmos nossos joelhos, nunca é demais fazer jejum e oração antes de irmos aos púlpitos para pregar a mensagem do Senhor. Para que, cheios do Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, que cada palavra que sai da nossa boca não seja da nossa vã consciência, do nosso vão conhecimento, mas sim seja do Espírito Santo. Porque a palavra que sai do Espírito Santo, a palavra que vem do Espírito Santo, ela transforma, ela liberta, ela cura. Quando ela vem do meu entendimento, ela não faz nada. Endurece o coração de muita gente. Se o coração de muita gente já é duro por natureza para ouvir a palavra de Deus, imagine só de uma pessoa que não tem sintonia, que não tem intimidade com o Espírito Santo, nem muito menos com a palavra de Deus, que sobe ao púlpito, que arrogantemente se utiliza daquele momento para pregar algo que não tem respaldo da palavra de Deus. Por que é que muita gente não se transforma, não fica impactado por uma pregação da palavra de Deus? Porque muita gente vazia, muitos vasos estão vazios do azeite do Senhor. Estão lá, lê as Escrituras, falam, e nada acontece. Por quê? Porque não tiveram intimidade com Deus. Porque é preciso a gente estudar a teologia, sim. Vamos fazer discurso teológico, vamos estudar teologia, vamos fazer hermenêutica, exegese, vamos estudar a palavra de Deus. Mas estudar a palavra de Deus com o olhar do Espírito Santo, na ótica do Espírito Santo, e não só na ótica humana. A razão humana entra em jogo? Entra sim. Mas essa razão humana, ela tem que estar submissa à vontade de Deus, submissa à unção do Espírito Santo de Deus. Pregação sem unção do Espírito Santo não impacta ninguém, não vai impactar ninguém. Berro não converte ninguém. Muita gente sobe no púlpito e fica berrando feito doido, feito bezerro, feito cabra, feito boi, feito vaca. Berro
não converte ninguém, não santifica ninguém. Mas palavras doces, embora sinceras, embora impactantes, mas que venham do Espírito Santo, isto sim faz a diferença. Santidade está nas Escrituras. Está no momento que eu preparo o sermão, na intimidade com Deus, na oração, no jejum e no contato com a palavra de Deus. E também santidade dentro e fora do altar. Testemunho de vida. Bom, meus irmãos, é isso que eu vim dizer para vocês nesta aula sobre a origem da Bíblia. A próxima aula será sobre o Pentateuco. Fique ligado, fique ligado, fique ligado. Ore, 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 ore. Este curso é interessantíssimo, mas todo o desenrolar dele tem sempre estar sendo acompanhado com a leitura da apostila, mas sobretudo com a leitura da palavra de Deus em sintonia com o Espírito Santo, em oração e jejum, caso você possa fazer. Ok? Tchau, tchau. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, esteja com você e com toda a sua família. Não percam. Leia as Escrituras. Leia a apostila. Não desista. Não deixe de participar das aulas. Você que não pôde estar conosco na última aula presencial lá no ECOA, na próxima venha. E você que não pode vir de jeito nenhum, aí estará a aula através de vídeo. Não deixe de participar. O importante é que eu e você estejamos preparados para a messe. A messe é grande, mas pouquíssimos são os operários. E aí já viu. Quanto mais a gente se preparar na unção do Espírito Santo, Deus vai derramar. Ok? Tchau, tchau.